ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan. Estou aqui com a Carol Simão e com o Edu Oliveira. E hoje é dia de Êxodo 36. Bom dia, tudo bem? Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão. Êxodo 36. Olha, pensar que faz quase um ano que a gente começou a gravar. Não um ano, literalmente, mas 36 semanas. É tempo, hein? É tempo. É bastante. Bota tempo nisso. Oi, pessoal, muito bom estar novamente com vocês, com Carol, Tam, você que nos escuta aí. E estamos nessa Odisseia. Não, no Odisseia não pode, senão Homero vai pedir direitos. Deixa eu pensar aqui na nossa peregrinação, né, na nossa caminhada, na nossa jornada. O C.S. Lewis não ia ter problema com isso, que a gente também é crente. Nossa jornada... Tem até um livro que chama Jornada no Deserto, da editora Batista Regular. Exato. Muito interessante. É bem antiguinho, a capinha é meio feia, mas o conteúdo dele é muito bom, viu? Eu lembro desse livro. É bom mesmo. Nessa jornada rumo ao final do Êxodo. É isso. E spoilers pra vocês, ouvintes. A gente, nos seus ouvidos, chegou semana passada, né? Mas eu, a Carol e o Edu, a gente não se vê aí praticamente um mês, né? Porque foi bem nesse intervalo a gravação das férias. A gente grava, obviamente, alguns episódios adiantado. Então eu tava com saudade de vocês, viu? Sim! Que bom que vocês voltaram. Sabe o que é engraçado? A gente fica tanto tempo sem gravar e aí quando você pega, você fala assim, será que eu ainda lembro fazer isso, gente? Mas lembra. Pois é. Eu tenho uma pergunta. Vocês tiram férias? O pastor não sabe o que é isso. Como que é? Pastor. Eu viajei. Inclusive eu já tinha dado uma profetizada das minhas férias, dizendo que eu ia pra Curitiba e que se eu voltasse estaria tudo bem, porque foi bom. E agora eu confirmo a profecia. Eu fui, voltei, foi muito bom. Oh, beleza. Maravilha. Eu morei 6 anos em Curitiba. Cidade legal, viu, Edu? Eu não tava muito empolgado de ir lá, porque eu achava que ia ser outra São Paulo em outro estado, assim. Mas que cidade gostosa. Pra passear. É uma cidade grande, ao mesmo tempo tem cara de interior. Eu me senti super seguro nas ruas. Gostei demais. É legal pra passear. A minha percepção de quem já morou lá, né? Pra quem passeia é fantástico. Pra quem mora é ruim, é? Não sei se é porque eu morei em cidade metropolitana ali, mas... Você sente falta da muvuca. Eu gosto da muvuca de São Paulo, vou ser bem sincero. Putz, eu não vejo a hora de sumir daqui um dia. Existem pontos críticos ali que eu tenho meus ranços com Curitiba e o Paraná. Mas é que também Curitiba é muito frio, né? O lugarzinho frio. Eu peguei uma onda de calor lá. Se deu bem. Cheguei em São Paulo, tava mais frio aqui. Mas também eu fui com a visão do turista, né? Exatamente. Visitar parque, museu, essas coisas que a gente que mora em São Paulo não faz aqui. Isso. E aqui, a diferença nesse sentido, pro passeio, né? O cara que passeia aqui em São Paulo tem que escolher um lugar pra ir no dia. Lá você consegue ir em 5, 6 lugares num dia só. Tudo rapidinho, assim, vou do outro lado da cidade, dá 15 minutos de carro. Isso é muito legal lá, pra você que vai fazer turismo. Igualzinho em São Paulo. Não, e é legal, Carol, no meio, assim, da semana, a gente passou uma semana, né, então, sei lá, eu andei de carro, fomos de carro, 5 da tarde, 6 da tarde, o horário de pico, de boas, o pessoal anda, sei lá, 40 por hora e anda porque quer, não é porque tá tudo travado. Anda de boa. Olha que coisa. Eu falei, mas não é horário de pico? As pessoas não entram e saem do trabalho, aquela coisa toda. Afinal de contas, é uma capital, né? Sim. Não senti isso. Eu não sei se eu dei sorte ou não, se era férias escolares e é diferente. Se alguém que tá ouvindo aí é de Curitiba, vai lá no Discord, olha, ataque de oportunidade, e conta pra gente se Curitiba é tranquilo desse jeito mesmo. Só não é tranquilo no dia do Atletiba. Nem sei o que aí é isso. Aí não é. Como assim? O jogo do Atlético Paranaense com Curitiba. Tem esse alcunha aí. Opa! O quê? A rivalidade lá é muito maior do que o dos times paulistas. Não, que tem, com certeza. Eu só não sabia o nickname do clássico. Tá. Nem eu. Aprendemos. A rivalidade é muito maior, mas muito maior, infinitamente maior do que a dos times paulistas. Do que Palmeiras e Corinthians, com certeza. Não, tem que pensar em os times da primeira grandeza, né? Aí hoje em dia vai ser São Paulo e Palmeiras, né? Hoje é Palmeiras e Flamengo. São Paulo também já, mais ou menos. Tudo nossos filhos. Tudo nossos filhotes. Bom, mas vamos lá, a gente já enrolou demais nessa introdução. Eu quero deixar agora com vocês um áudio de algum seguidor nosso que gravou, fez esse carinho pra gente, os créditos aqui da NVT e da Maria Lídia. Então está com você aí, ouvinte, a bola.
Oi, meu nome é Giovanni. Eu gostaria de agradecer ao Mundo Cristão pelo empréstimo da NVT para leitura no LBC e a Maria Lídia pela trilha sonora. Se você tem uma rotina um pouco complicada e fica difícil encaixar sua leitura bíblica diária, acompanhe o LBC, vai te ajudar bastante. Muito bem, vocês ouviram aí mais uma participação e já aviso que estamos terminando os áudios em estoque aqui, então por favor, mandem pra gente o áudio de vocês, seja via Telegram, seja via Discord, seja via WhatsApp, sei lá, algum jeito faz chegar o áudio de vocês, dando os créditos da NVT pra Mundo Cristão e da trilha sonora pra Maria Lídia. E assim, eu que edito, acho o máximo colocar a voz de vocês aqui, tá? Não esquece de dizer o seu nome, de onde você é, e se quiser contar um pouquinho o que o LBC representa na sua vida, ou como você nos conheceu, vai ser também um prazer descobrir. E como dissemos na introdução do programa, hoje é dia de falar sobre Êxodo 36. A gente vai dividir este episódio em 2 blocos. O primeiro bloco vai ser lido pela Carol e ela vai até o verso 7 e eu vou fazer a leitura do verso 8 até o verso 38. E é a sua vez, Carol. Vamos lá. Vamos lá, então. Depois de uma semana afônica, eu finalmente estou com a minha voz sedosa e de locutora para vocês. Brincadeiras à parte, vamos lá. O Senhor deu sabedoria a Bezalel, a Oliabe e aos demais artesãos talentosos e os capacitou com habilidade e entendimento para realizarem todas as tarefas relacionadas à construção do tabernáculo. Eles o construirão conforme o Senhor ordenou. Moisés chamou Bezalel, a Oliabe e os demais artesãos especialmente capacitados pelo Senhor e que estavam dispostos a realizar a obra. Moisés lhes deu os materiais doados pelos israelitas como ofertas para a construção do santuário. O povo, porém, continuava a trazer voluntariamente mais ofertas todas as manhãs. Por fim, os artesãos que estavam trabalhando no santuário interromperam a obra e informaram a Moisés. O povo trouxe mais que o suficiente para completarmos o trabalho que o Senhor nos ordenou. Então Moisés deu a seguinte ordem, que foi transmitida a todo o acampamento: homens e mulheres, não preparem mais ofertas para o santuário. Temos o suficiente. Assim o povo parou de trazer suas ofertas. Suas contribuições foram mais que suficientes para completar todo o projeto. Eu não sei vocês, mas que legal esse envolvimento do povo, né? A gente já falou isso em alguns episódios pra trás, mas a gente já falou tanta coisa repetida e esse episódio vai ser de muitas coisas repetidas. Eu tô pra ver ainda na história do cristianismo moderno alguém chegar e falar, ó, não precisa trazer mais ofertas, que já deu. Mas ia ser tão legal se a gente vivesse esse contexto, né? Sim, com certeza, né? Eu acho bacana aqui porque a gente acompanhou muita coisa na teoria, né? Deus falando para Moisés e Moisés repassando pro povo de como deveria ser, né, a construção do tabernáculo, enfim, passamos aí por várias partes. E a gente tá chegando meio que na conclusão, né? A gente vai realmente acompanhar eles botando a mão na massa, né? E que bacana ver aqui o nome desses 2 artesãos principais, né? O Bezalel e o Aholiabe são nomes aí bem complicados, quase 2 trava-línguas. Mas eu gostei de ver, e não eram só eles, né? Tinham outras pessoas voluntárias. Isso eu acho que é importante a gente frisar. E o que o Tam falou, né? Que as ofertas voluntárias não paravam de chegar e o negócio já tava tão cheio, né? Já tinha tanto que eles falaram, tá bom, deixa, acabou, não tem mais onde colocar. É interessante ressaltar que essas ofertas, elas tinham um objetivo muito claro, a construção do tabernáculo. A gente já falou, vai falar daqui a pouco quem é o tabernáculo, tudo que era necessário para sua construção. E de fato não tinha por que juntar mais material, dado que já tinha todo o material necessário para a construção do que eles estavam fazendo. Sim.
A Carol já mencionou, né? O Bezalel e o Aholiabe aí são líderes desses artesãos aí habilidosos. Também já foi dito em episódios passados que eles só são líderes, mas que tem muita gente envolvida. E é interessante, gente envolvida que, por mais que seja para fazer algo mais manufaturado aí, pessoas com habilidades diferentes. Sim. O que remete a gente a essa questão do Novo Testamento, né? Ele vai aparecer muito mais claramente lá, do nosso serviço nas igrejas locais, dos nossos dons espirituais que nós recebemos no momento da nossa conversão, que tem como objetivo servir o corpo de Cristo, servir a igreja, assim, habilidades diferentes, muitas vezes diferentes, às vezes habilidades para a mesma função, só que de formas diferentes, e eu acho isso muito bonito no plano eterno aí de Deus, onde ele fala, olha, isso precisa ser feito, mas não necessariamente todo mundo tem que fazer do mesmo jeito. Uhum. Cada um faz conforme o seu ser, conforme quem você é. Ao mesmo tempo vai ser, a partir do capítulo 36 e praticamente até o final do livro, que vai passar por várias coisas aí da construção de tudo que eles fizeram de novo, é muito recorrente aquela frase dizendo que, olha, eles fizeram exatamente como Deus queria que fosse feito. Isso vai aparecer muitas vezes mesmo. Mas é muito interessante, acho que a aplicação para nós se envolva. Não só se envolva financeiramente, trazendo as necessidades financeiras mesmo para os projetos missionários. Lembre-se de nós, a gente sempre fala isso. Lembre-se da sua igreja local, lembre-se dos seus missionários, lembre-se de pessoas que Deus colocou na sua vida, ou pelo menos que você tem conhecimento e confiança o suficiente para colocar a mão no bolso por essas pessoas. E se envolva. Porque essas pessoas precisam do seu sustento. Mas não só isso, não pare aí não, sabe? Se envolva dentro da sua comunidade de fé para fazer, colocar a mão na massa e fazer dentro daquilo que Deus já colocou como habilidade especial para sua vida. Essa é a questão do princípio apresentado aqui, né? E nós já falamos também anteriormente a questão do voluntariado, né? Uhum. E aqui tem essa clara distinção aqui, né? Todos estavam participando. Uhum. Obviamente, você vê essas pessoas com talento, com a mão na massa, e outras pessoas mais, como ele fala, né, continuavam a trazer voluntariamente no verso 3, que de uma forma ou de outra, eu não tenho o mesmo talento do Bezalel, né, não tenho o mesmo talento para fazer aquilo, então o que eu faço? Você pode fazer de outras formas. Então aqui pessoas fazendo o que podiam, e nesse sentido alguns ofertando, trazendo do que podia para ajudar. E isso é muito interessante, porque havia uma participação comunitária. Eu creio que a grande dificuldade da igreja, né, que o Tan comentou, né, esperávamos ver isso, né, nos nossos dias é não entender o caráter comunitário da igreja, no sentido claro mesmo, porque nós somos tão bombardeados por essa nossa cultura secular, por essa nossa cultura ocidental que envolve, você cresce aprendendo o que eu vou ter, o que eu posso ter para mim, né? Eu quero ter vantagem, né? A pessoa chega na igreja com aquela mentalidade, o que eu vou receber hoje? O que vem para mim? O que eu vou ganhar com isso? Qual vai ser o meu benefício? E o conceito, se você olhar por toda a Bíblia, o conceito de adoração era totalmente o contrário. Ninguém chegava, por exemplo, no templo de mãos vazias. Eles entendiam que eles iam ofertar algo. Sim. E nós vamos prestar culto numa igreja local hoje. Culto. É a gente que leva, não é a gente que vai recebê-la. Isso. Então você percebe que até a adoração no nosso tempo, até a adoração na modernidade e nessa nossa pós-modernidade tem essa visão ocidentalizada, essa visão dessa cultura de consumo. E é muito sério isso, a ponto que pessoas escolhem suas igrejas, seus locais para adorar, muitas vezes porque o que eu tenho, o que eu vou ganhar? Uhum. Esse é um pregador bom, esse pastor é bom, o grupo de louvor lá é uma... porque a cadeira é boa, é tudo pra si, né? Exato. Então se torna uma cultura de consumo, totalmente contrária ao que você vê aqui e é ensinado na Bíblia, como eu posso servir, como eu posso abençoar, como eu posso trazer algo para glorificar a Deus, primeiramente, né, algo principal e inicial de tudo, e também abençoar aqueles que estão ao meu redor, com os meus dons, com meus talentos e até com aquilo que eu posso servir. E é interessante porque você comentou sobre a questão dos dons espirituais, né? E aí tem um problema no contexto do nosso tempo, porque às vezes as pessoas olham como dons espirituais, né? Ou vou usar um termo aqui, né? Espiritualizam demais o conceito e esquecem que o servir é um dom espiritual. Puxa, eu posso arrumar aquela sala.
Eu posso usar a minha habilidade com artes para que... Quer ver uma coisa interessante? Tem um pastor que eu gosto bastante e é bem interessante que na igreja dele existe uma equipe, claro, todo um trabalho, mas sempre que eles começam uma série, e eles tinham condições para fazer aquele telão, colocar aquele telão que hoje está na moda, né, nas igrejas com condições, né, lá no fundão, mas é interessante porque na parede da frente da igreja, sempre que tem a série, eles fazem... Você percebe que é trabalho manual, né? Uhum. Um mural, assim? Um mural, eles preparam o mural com a temática da série. Fala, puxa, que legal, né, gente? Com dom, com habilidade para isso, eles criam todo o ambiente da série. Então ele tá pregando por um mês dentro de uma série e você tá vendo ele pregar e a imagem tá ali na sua mente. Que legal. É bem interessante isso. Muito legal. É o uso dos dons. Tipo as artes que a Carol faz aqui pras capas do LBC. Longe disso, que isso? Não, Carol, eu olho pra elas e eu fico muito orgulhoso delas, meu. Oh, Elas são muito obrigada. bonitas, É elas verdade, são bem pensadas, Muito bom, Carol. planejadas. Obrigada. E às vezes as pessoas não fazem essa ligação com as suas habilidades, com os seus dons, com aquilo que eles fazem até fora, com muita qualidade, de forma muito boa, não pode, não deve, né, ser empregada no uso da igreja. Uhum. Né, para abençoar outros, aplicado para outros. E inclusive, quando a gente pensa, né, quando a gente fala de arte da beleza, né, nós já falamos disso anteriormente, né, a questão de Deus dar dons a esses homens e eles podiam ensinar também, e o cuidado de Deus, né, nós vemos muito claro com a beleza, com a estética, né? E eu sei que nós vivemos num século onde o termo, né, beleza é extremamente levado ao relativo. Ah, beleza está nos olhos de quem vê. Não, beleza, o belo é belo. Uhum. Sem sombra de dúvida. Não sei em que momento você está nos ouvindo aqui, né? Mas nós acabamos de passar há algum tempo aí por uma Olimpíada. E eu vou ter que falar sobre isso, né? Eu gosto das Olimpíadas. Eu acho fantástico o espírito, toda aquela cultura, tudo que é colocado dentro do conceito da Olimpíada, né? Mas eu digo pra vocês que essa foi a Olimpíada mais, esteticamente falando, feia que eu experimentei em vida. E eu lembro assim, pelo menos, né, na minha história de vida, entregando a idade aqui, desde a Olimpíada de 86. Foi isso? 86? Não, 84. 84. Eu lembro dessa ainda, eu era pequenininho. E aquelas aberturas, né, como era feito e tudo mais, e até a simplicidade em algumas comparado ao avanço, né, tecnológico, com as últimas, mas eu não lembro de uma Olimpíada tão, como eu posso usar uma melhor palavra aqui? Foi meio borocochô, né? Xoxa, capenga, anêmica. Nesse sentido de beleza estética. Sim. E novamente, você que está nos ouvindo, quando eu falo de beleza estética, de forma alguma entenda que estou, pelo menos eu aqui falando, o fato de ter pessoas que eu tenho uma visão de mundo diferente da nossa, que tem uma visão quanto à sua sexualidade diferente da nossa, ou melhor, do que a Bíblia ensina, não é nesse aspecto que eu estou falando, porque tem muita gente, assim, que é altamente capacitada nas artes e tudo mais. Não estou entrando nesse mérito, tá? Então não olhe pra mim falando desta forma, mas... A crítica não é essa, né? É isso. Não é essa a crítica. Isso. Não é essa. Mas a falta dessa criatividade de beleza que te deixa assim com os olhos, né? Uau, que coisa fantástica. E como você falou aí, né? Nem precisa ser suntuoso no sentido rico, né? De riqueza. Tem uma beleza que às vezes é simples, é singela, sabe? Sim. E é belo também. E poderia ser. É verdade. E nós vemos aqui um Deus que muito relacionado, e você vai andar pelas páginas da Bíblia e vai ver um Deus muito ligado com a questão do belo, né? E sempre enaltecendo isso é muito legal, né? E uma lição pra gente. E o Tan acabou de falar uma coisa sobre a simplicidade, e isso encaixa com o nosso culto moderno, né? Às vezes nós temos a ideia de belo com algo muito sofisticado, isso, e não é, né? A beleza mesmo com simplicidade, ela deve ser a busca do crente, deve ser a busca da igreja, da comunidade em apresentar a sua adoração, o seu louvor, o seu momento ali com Deus, mesmo em locais simples, mas com essa característica do belo. Sim. Eu queria trazer um exemplo prático e fugir aí do tema olímpico e tal, mas eu acho que tem algumas lições interessantes e cada um consegue extrapolar essa lição para onde quiser. Hoje eu estava tendo uma conversa num grupo de pessoas que edita podcasts.
Tem grupo de tudo hoje em dia, né? Enfim, eu que faço as edições do podcast aqui. E aí tava uma conversa lá de, gravem trilhas separadas, não gravem trilhas separadas, prós e contras e tal. E aí um dos líderes desse grupo, ele falou, esse negócio de se preocupar com as trilhas separadas é muito superestimado. E eu entendo a posição dele. E a resposta dele foi, porque o ouvinte não percebe. É um negócio que é o preciosismo do editor. E eu sou um editor hoje e eu entendo que, cara, eu ouço alguns podcasts por aí que me irritam por questões técnicas. Coisas como diferença de volume entre dois convidados, uma tosse aqui, um negócio que, cara, isso aqui não tinha que entrar pro áudio. E aí, enfim, foi uma conversa super saudável com várias pessoas. Algumas falando, cara, é um trabalho que dá, e é um trabalho enorme mesmo, que ninguém presta atenção. Ninguém vê. Principalmente se o que se está editando é um bate-papo. Não é um audiodrama, por exemplo, onde teria que ter um preciosismo muito maior e tudo mais. E eu super entendo isso. E qual que é o argumento deles? Cara, você tá perdendo tempo onde ninguém presta atenção. E perde-se muito tempo mesmo fazendo isso, tá? É questão de horas a mais de trabalho se você vai fazer de um jeito ou de outro. Horas, por causa de 30 minutos de áudio. E a resposta que eu dei, que foi muito pronta, assim, pra mim, e acho que, assim, eu fiquei bem orgulhoso dessa resposta, na verdade. Eu falei, cara, eu faço em primeiro lugar pra Deus e pra mim. E eu entendo que o ouvinte não vai perceber nenhuma diferença, ou não vai... Se perceber, não vai incomodar, sabe? Mas você vai. Mas a questão é que, num primeiro plano, eu não estou fazendo pro ouvinte. Sim. E olha que eu tô falando isso pros ouvintes que estão nos ouvindo aqui. Eu não tô fazendo pra vocês. Eu tô fazendo pra Deus, porque se eu fizer pra vocês desse jeito mais rápido, mais acelerado, não vai realmente fazer diferença no conteúdo que a gente entrega pra vocês. O conteúdo que a gente entrega tá no nosso estudo, tá no nosso conhecimento, em tudo isso. Tá muito menos na estética. Só que eu prezo pela estética do mesmo jeito que eu já li, por exemplo, sobre as igrejas medievais, onde tinha detalhes na construção que o olho humano não enxergava, sei lá, que era muito lá no alto, que era virado para o céu. Quem que vai olhar isso? O artesão, ele estava preocupado naquele contexto, e do mesmo jeito que eu estou no podcast hoje, com o próprio Deus. É ele que vai olhar isso, ele vai falar, puxa, por mais que ninguém olhe o que a gente está fazendo, e aí que eu falei que vocês poderiam extrapolar para qualquer coisa que vocês façam, por mais que ninguém se importe, que ninguém perceba, Deus viu. E se você fez para Deus em primeira mão, é a Ele que você está dando a glória. É a Ele que você está louvando numa coisa simples. Eu entendo que a minha edição do LBC, principalmente, é um louvor a Deus. É a minha expressão de louvor a Deus, é o meu trabalho. E você trabalhando aonde for, sabe? Não sendo um trabalho que desonra a Deus, você pode fazer de várias maneiras. A pergunta que você tem que se fazer é, eu faço para honrar a Deus? As pessoas que trouxeram as ofertas aqui no texto, né? Elas não foram coagidas a isso. Elas não foram, ai caramba, não vai faltar pra mim, sabe? Esse tipo de coisa que às vezes a gente, nosso coração mesmo, ataca em momentos que a gente tá mais apertado financeiramente. Elas fizeram isso com um coração aberto, que é o princípio de oferta em Antigo e Novo Testamento. É um princípio de Deus. Eu tô entregando para um missionário, para a igreja, seja para onde for, mas ele é em segundo plano, sabe? Na verdade, eu tô entregando pro Senhor, abençoando a vida de alguém, mas a entrega é para Deus, seja da sua oferta em dinheiro, seja do seu trabalho. Então nunca perde isso da conta, sabe? Por mais que ninguém veja, Deus tá vendo. Inclusive, Tan, seguindo a sua linha de raciocínio, é bem provável que nessa afirmação, mas ninguém vê. Exatamente, talvez ninguém vê, porque o editor fez muito bem o trabalho que tinha que ser feito. Sabe o que eu fiquei pensando depois, Edu? A maioria das pessoas não ouve com fone de ouvido igual eu faço. Ela tá ouvindo lavando a louça, fazendo faxina, no transporte público, sabe? A última coisa é o detalhe do áudio. Ela tá preocupada com o conteúdo, e acho que a gente tem que se preocupar primeiro, óbvio, com o conteúdo. Por isso que elas nem percebem e não dão tanta atenção pra isso. Mas assim, ela só tá se aproveitando do meu louvor a Deus. Sim, mas percebem. Sabe uma coisa interessante? Inclusive aconteceu conosco aqui na EBT. Nós chegamos na sua igreja aqui um pouco depois da pandemia, né? A nós é vocês aí, não nós aqui no Nós, LBC. né? Eu aqui. Na sua igreja local. Isso, um pouco após a pandemia. E nós entendemos que na pandemia diversas igrejas tiveram que fazer seus cultos online, né? Na época eu estava na igreja da Casa Verde, nós fazíamos o culto online lá e tudo mais. E uma das conversas aqui era, olha, vamos continuar fazendo a gravação online dos cultos agora, que já voltamos ou não vamos e tal.
tal, e eu fui muito claro em dizer, não, nós não vamos. Por quê? E aí eu vou entrar na questão da estética. Porque a forma que era gravado, e acho que a grande maioria das igrejas gravadas durante a pandemia, era bem precário, né? Colocava um celular, Era o que ligava o tava, né? OBS lá, era o que tinha para uma necessidade pontual. E o que eu fui muito claro em dizer que não continuaríamos. Primeiro, para que incentivar a adoração coletiva, o povo vir para a igreja, mas daí talvez diria, mas outras pessoas podem se beneficiar em algum momento, achar o canal. E não sei se você já tentou assistir uma gravação, ou um vídeo, ou um filme que mesmo que muito bom o conteúdo, o que está sendo tratado, mas a imagem e o som é ruim, Não vai, né? você não consegue. Não vai. Impossível. Eu não consigo, não É vai. ruim demais. E eu fui muito claro e falei assim, olha, tem tantas igrejas, tantas boas igrejas, bons pregadores que têm condições e têm transmitido até antes da pandemia, né? Conteúdos para que alcancem outras pessoas com tanta qualidade, eu não preciso concorrer com eles. Sim, Eles já cumprem sim, muito pois é. bem esse papel. Já passou, né? Deixa eles fazendo isso, né? Então, foi um claro argumento entender que, assim, se nós não temos capacidade, condição de fazer algo que possa ser de qualidade, não pelo que nós fazemos, não, qualidade para que aquele que está ouvindo consiga assistir, ouvir, sem ficar, puxa, que coisa, aquele ruído ali no fundo, aquela imagem não dá para ver bem, não dá para ver o slide quando ele passa ali. Então, optamos por não fazer. E não se arrepende, né? Exatamente, isso tem a ver também com a questão da beleza, né? Do quanto você pode apresentar de belo e de qualidade para que possam olhar e falar, uau. Essa é uma das questões que eu fico assim, de boca aberta e aplaudo. Você ainda não assistiu, né? Vou cobrar de novo, né? O The Chosen, né? Não vi. A qualidade daquela produtora em fazer algo que é de um grupo cristão, que não perde em nada, né? Fizeram outros filmes também que já chegou na mídia, que foi pro cinema e tudo mais, mas que não peca em nada com a qualidade do que é feito no mundo hoje em dia. Sim. Isso é muito legal. Ainda assim, Edu, eu quero colocar um parênteses importante aqui. E vou usar de novo o LBC aqui como um exemplo, olhando pro outro lado, tá? Recentemente eu tava apresentando o podcast numa feira, e aí as pessoas falaram, que legal, a gente pode gravar no seu estúdio. Onde que é seu estúdio? Eu falei, eu não tenho estúdio. O meu estúdio é um gravador portátil e o meu computador, sabe? E o que eu quero dizer com isso? Hoje é o que a gente consegue oferecer de melhor. Eu olho pro resultado do LBC e eu, como ouvinte até assim, como crítico do meu próprio trabalho, eu falo, cara, é bom dentro daquilo que é possível ser bom. E a gente olha, a Carol sabe bem disso, né? O que era o começo do podcast. Hoje, uma das pessoas que eu conversei nessa feira, eu falei, cara, esse primeiro episódio eu só não tiro do ar, porque o conteúdo dele é fantástico. Mas a qualidade é terrível, assim, é digno de vergonha alheia. Só que o conteúdo era bom e tá lá, e acho que vale, assim, vale mesmo o conteúdo. O que eu quero dizer é, não se desanime de começar coisas boas. Mesmo que você não tenha uma qualidade excelente, porque é um começo. Hoje a gente não tem estúdio e tá muito longe de ter um estúdio, sabe? Eu tô gravando da casa da minha sogra. O vizinho tá fazendo reforma. Ainda? Às vezes eu tenho que tratar isso em áudio de pós-produção. Agora há pouco saiu um barulho, outro. É que assim, é prédio, sempre tem alguém fazendo reforma. Sim, sabe? sim. Quantas vezes a gente já, na gravação aqui, já não brigou com a internet da Carol, ou do Edu, ou a minha, ou, sabe, às vezes passa o carro do ovo atrás, sabe? Você fala, cara, tentando fazer um negócio aqui. A gente lida com isso. Óbvio que se a gente tivesse um recurso maravilhoso, conseguisse pagar para todo mundo estar no mesmo ambiente, tratar, seria outra coisa. Então, de novo, usando o exemplo aqui, dentro da sua limitação, ofereça o que é excelente. O excelente não é o suprassumo do que se é possível produzir como humanidade. Deus está olhando para sua limitação. Sim. Se você não é um Aholiabe aí, e nem um Bezalel, mas você gosta de trabalhos manuais, artísticos e esse tipo de coisa, e você faz aquele mural do fundo da igreja que o Edu falou, e alguém, sei lá, um estudado vai olhar e falar, nossa, que porcaria esse negócio. Deus olha para a qualidade que é possível sair das suas mãos e principalmente pro seu coração, e Deus não vai falar que porcaria. Ele vai falar, olha como ele fez com esmero. Deixa eu ajudar ele a se qualificar para que daqui 3 anos, que foi o que aconteceu com o LBC, essa qualidade, essa beleza artística esteja ainda melhor.
mas a beleza tem que estar primeiro no coração, tá? Uhum. Amém. Mas esse é o nosso avanço, né, do tempo, né? Hoje em dia a gente consegue fazer tudo isso dentro de casa, né? Isso é muito legal, né? Pois é. Pois Você é. vê até com os streamings, né? Quantas bandas apareceram por aí na modernidade que não tem selo de gravadora mais. Aliás, acabou, né? Esse negócio, né? Autores. Nessa feira que eu fui, praticamente todo mundo independente. Isso aí. A modernidade trouxe pra nós também algumas vantagens incríveis, né? Pro bem e pro mal, né? Pro bem e pro mal. Vamos virar de bloco? Tem alguma coisa aí, Carol, pendente? Não, eu tô de boa. Bora. Então vamos à segunda parte aqui. Eu vou fazer a leitura a partir do verso 8. Os artesãos habilidosos fizeram para o tabernáculo 10 cortinas de linho finamente tecido. Bezalel enfeitou as cortinas com fios de tecido azul, roxo e vermelho e com querubins bordados com habilidade. As 10 cortinas eram exatamente do mesmo tamanho, com 12,6 metros de comprimento e 1,8 metro de largura. Juntaram 5 das cortinas para formar uma cortina longa e depois juntaram as 5 restantes para formar outra cortina longa. Bezalel fez 50 laços de tecido azul e prendeu-os ao longo da borda da última cortina de cada conjunto. Os 50 laços ao longo da borda de uma cortina coincidiam com os 50 laços ao longo da borda da outra cortina. Em seguida fez 50 colchetes de ouro e prendeu as cortinas longas uma à outra. Desse modo, o tabernáculo foi formado de uma só peça contínua. Fez também 11 cortinas de tecido de pelo de cabra para cobrir o tabernáculo. Essas 11 cortinas eram todas exatamente do mesmo tamanho, com 13,5 metros de comprimento e 1,8 metro de largura. Bezalel juntou 5 das cortinas para formar uma cortina longa e depois juntou as 6 restantes para formar outra cortina longa. Fez 50 laços para a borda de cada cortina longa. Fez ainda 50 colchetes de bronze para prender as cortinas longas uma à outra. Desse modo, a cobertura da tenda foi formada de uma só peça contínua. Por fim, completou a cobertura da tenda com uma camada protetora feita de peles de carneiro tingidas de vermelho e uma camada de couro fino. Para a estrutura do tabernáculo, Bezalel construiu armações de madeira de acácia. Cada armação tinha 4,5 metros de altura e 67,5 centímetros de largura, com 2 hastes na parte inferior de cada armação. Todas as armações eram idênticas. Construiu 20 armações para sustentar as cortinas do lado sul do tabernáculo. Fez também 40 bases de prata, 2 para cada armação, de modo que as hastes se encaixavam firmemente nas bases. Para o lado norte do tabernáculo, construiu outras 20 armações, com 40 bases de prata, 2 bases para cada armação. Fez 6 armações para a parte de trás, o lado oeste do tabernáculo, junto com mais 2 armações para reforçar os cantos das 2 extremidades do tabernáculo. As armações dos cantos foram emparelhadas na parte inferior e firmemente ligadas uma à outra na parte superior com uma argola, formando um só suporte de canto. Ambos os suportes de canto foram feitos dessa maneira. Havia, portanto, 8 armações na parte de trás do tabernáculo, encaixadas sobre 16 bases de prata, 2 bases debaixo de cada armação. Em seguida, fez travessões de madeira de acácia para ligar as armações, 5 travessões para o lado norte do tabernáculo e 5 travessões para o lado sul. Fez também 5 travessões para a parte de trás do tabernáculo que ficava virada para o oeste. Fez o travessão central ligado à meia altura às armações, estendendo-se de uma ponta a outra do tabernáculo. Revestiu as armações com ouro e fez argolas de ouro para sustentar os travessões. Depois, revestiu com ouro os travessões. Para o interior do tabernáculo, Bezalel confeccionou uma cortina especial de linho fino, trançado com fios de tecido azul, roxo e vermelho, e com querubins bordados com habilidade. Fez para a cortina 4 colunas de madeira de acácia e 4 ganchos de ouro.
Revestiu as colunas com ouro e apoiou-as sobre 4 bases de prata. Em seguida, fez outra cortina para a entrada da tenda, confeccionou-a com linho finamente tecido e bordou-a artisticamente, usando fios de tecido azul, roxo e vermelho. Pendurou a cortina em ganchos de ouro presos a 5 colunas. Revestiu com ouro as colunas, seus capitéis e seus ganchos, e mandou fundir para elas 5 bases de bronze. Tem alguém aí ainda, não? É, né? Que bonitinho, tinha querubins bordados. Cara, quando eu tava lendo essa parte, eu me lembrei muito de uma leitura que eu fiz bem recentemente, que foi, também a primeira vez na vida, O Corcunda de Notre Dame. É um livro enorme, é um livro muito bom. Se tudo deu certo, já tem ou está para sair um episódio sobre ele lá no Ictus Podcast, o nosso outro podcast. Mas tem 2 capítulos, e sei lá, 2 capítulos longos, tá? Um, ele faz a descrição da cidade de Paris. As ruas, os bairros, nossa, tudo. Tanto que se a gente for pro Google procurar imagens de Paris segundo Corcunda de Notre Dame, segundo Victor Hugo, alguma coisa assim, você vai encontrar várias ilustrações. Mas não tem ilustração no livro original. É só texto falando da rua, falando do rio, falando da ponte, falando do canal, falando do bairro. Cara, foi um desafio ali. E eu lembro que... Eu já vou voltar pro que eu lembro. O outro capítulo fez a mesma coisa com a Catedral de Notre Dame. Falando da parede, falando da... Enfim, de toda a parte de arquitetura dela. E eu lembro que eu tava lendo, eu acho que o primeiro capítulo ainda. E assim, olhando quantas páginas faltam pra acabar essa parte, né? Meu Deus do céu, não vou sair disso nunca mais. E eu tive assim... um insight. Eu falei, cara, tem 2 jeitos que eu consigo ler esse trecho. Ou nesse bode infinito aqui, de falar, meu Deus, ou eu pulo, né, coisa que eu não ia fazer, ou eu vou tentar aproveitar isso ao máximo, por mais que não seja uma leitura que vá evoluir na história, sabe, esse tipo de coisa. E de fato ela é 100% descartável no sentido da evolução da história. Só que eu consegui aproveitar de um jeito, quando eu virei a chavinha, sabe? Que eu falei, cara, deixa eu ver, porque se o autor escreveu, é porque ele tá preocupado com algo. E ele faz algumas considerações sobre beleza, como o Edu gastou bastante tempo falando na primeira parte, sobre o que se tornou a arquitetura. Na época dele, ele estava reclamando que o ser humano estava desistindo da arquitetura, agora tá virando tudo quadrado, sabe? E as pessoas não estão mais olhando pro belo, muito do que a gente falou por aqui. E aí eu pensei, cara... Até esses textos que são mais descritivos, para muitos chatos, eles têm uma beleza tão grande, só que assim, é só diferente daquilo que a gente estava esperando. E eu tô dizendo isso porque a gente está no capítulo 36 do Êxodo, Êxodo termina no capítulo 40, e pelo menos até o capítulo 39 vai ser isso. E eu realmente não queria desanimar vocês e seguir, porque não só vai ser isso, como muito disso é repetição do que já foi nos capítulos passados. Já foi toda a descrição do tabernáculo. E hoje a gente falou sobre o tabernáculo, a parte externa, né? As bordas do tabernáculo, lá, as barreiras dele. Mas depois vai vir o utensílio, vai vir um monte de coisa, vai vir as vestes, tudo de novo. E a gente pode entrar para isso de 2 formas. Ou... vou pular, 3, né? Vou pular, ou meu Deus, passa logo, deixa eu pôr aqui na velocidade 2, ou deixa eu mudar a chavinha e olhar para esse texto de um jeito diferente. E aí eu fiz isso na segunda leitura desse texto também. E aí uma das coisas bestas que assim me incomodou é que vinha tudo certinho. Olha, são 20 cortinas de um lado, 20 cortinas do outro, tudo par, sabe? Tudo par. Aí de repente ele vai fazer o teto e tem 11. Eu falo, 11 é primo, meu. O que você vai fazer com 11, sabe? E é uma coisa que se você não tá prestando atenção, passa e você não dá atenção, sabe? Mas assim, não sei se o objetivo era esse, mas, por exemplo, quando eu visitei Israel, tem um portão lá que não é simétrico. E aí a pessoa que tava servindo de guia pra gente falou, olha, muito da cultura dos israelitas é de fazer quase tudo lindo e colocar uma imperfeição de propósito. Por quê? Porque nós somos imperfeitos e Deus não. Então é um jeito de exaltar a perfeição de Deus e sou eu que tô fazendo isso. Eita. Eu não sei se esse texto tá pensando isso, mas eu, quando estava lendo, lembrei disso. E eu só lembrei disso porque eu tava lendo com atenção proposital. É isso. Muito interessante, né? Muito legal isso. Essa questão dos detalhes, né? E você também, Dan, colocou uma coisa aqui, quando você fala da descrição lá do Corcunda, né? Da cidade.
E quando a gente olha isso, como ele consegue descrever isso? Porque ele tinha os marcos arquitetônicos ali, né? Uhum. E isso é bem interessante. Quando a gente descreve o templo, quando a gente descreve o tabernáculo, então você vê detalhes que são claros, né? São tangíveis. E isso é história. Sim. Né? Isso faz parte da nossa história. Você consegue definir até a época. Inclusive, não sei se vocês lembram, você que nos ouve também, teve um período que o Estado Islâmico estava avançando em alguns países, né, ali na região do Oriente Médio, e o alvo deles era, em especial, destruir os marcos arquitetônicos. Chegaram até a cidade de Petra e teve um problema lá por causa disso, porque eles estavam destruindo. E por quê? Mas qual a importância disso? Você tira a história de um povo. Aquele marco, né? Inclusive, a Bíblia fala sobre isso, né? A gente vê aquele texto, por que tá dizendo isso, né? Não retire os marcos antigos, não faça isso, mas por quê? Tá falando da sua história. Tá apresentando sua história. Então você tem um ponto específico. Olha, isso aqui diz respeito a tal período. Foi assim, como foi descrito. E é muito legal perceber isso e a importância disso, né? E isso é rico, né? Nos traz condição de contar, de revelar, de apontar algo que aconteceu, né? Eu acho que não só para nós, mas Moisés está escrevendo aqui em primeira mão para eles que estão vivendo isso lá. Sim. Que garantia a gente tem de que esse texto não é a especificação que eles estão na mão, assim, usando para construir ali na hora, sabe? Eu preciso desse manual de instruções, sabe? A gente só tem um manual de instruções até agora. Talvez seja isso. E, inclusive, esses marcos históricos, nomes, detalhes de cidade, localizações, eles foram pontos que, em certos momentos da história, eram tidos como invenção da Bíblia. A Bíblia é um mito. Essa cidade nunca foi encontrada. Esse termo nunca foi falado. E interessante que o avanço da tecnologia também, né, o avanço das escavações, né, da arqueologia, jogou por terra. Eu lembro, e é lindo, né, observar aquela fala de Jesus, né? Se os homens não falam, as pedras falarão, né? E nós passamos por uma fase, século XIX para século XX, onde o avanço da ciência, né, e a tentativa até de muitos filósofos de falar que a igreja, o cristianismo ia morrer porque não tinha respaldo científico e todo mundo quietinho em meio a todos esses avanços, né? E aí, né, um pastorzinho, um pastor de ovelhas andando no meio de umas cavernas lá, cai dentro de uma tremenda, de um marco histórico, né, que são as cavernas do Qumran, né? E encontraram os textos bíblicos lá, Isaías, enfim, todos eles, muito mais antigos dos manuscritos que tinham à época. Não só textos bíblicos, né? Textos históricos de época que foram confirmando cidades, moedas, reis, e falar assim, opa, vocês não queriam as provas? Então tá aqui. Que já tava tudo no texto bíblico, né? Sendo questionado e colocado em xeque aí, e falou, só confirma. Exatamente. Então, quando a gente olha textos assim, né, com essa riqueza de detalhe, dá uma paradinha. Olha, desfruta disso, né? Isso é muito gostoso. É um momento de contemplação do texto. Não é um momento de avançar a história. É um momento de você falar, tá, eu vou contemplar esse negócio. E levando de novo pro Corcunda, né? Como foi legal ler aqueles, 50, 60 páginas, sabe? Como foi legal ir pesquisar a imagem depois na internet, de falar, olha, é isso, é aquilo. Cara, que bonito isso. E, de novo, é um exercício pessoal isso. Porque a gente que vive no mundo aí pós-moderno, a gente só sabe viver conceitos e contextos acelerados. E tem hora que não é pra acelerar, é pra ser devagar. E a beleza tá em ser devagar. Exatamente. Seja devagar. Apreciar cada momento, né? A gente faz esse exercício no jiu-jitsu, né? Pra quem não sabe aqui, que está nos ouvindo, eu sou professor de jiu-jitsu, né? Tem projeto social e também sou faixa preta de uma outra arte marcial. E é engraçado, né, que uma grande parte das artes marciais você tem, né, a sequência, né, de faixas até chegar na faixa preta e a caminhada. E algumas artes marciais tem um monte de faixa, né? Mas o tempo para você chegar em cada faixa é curtinho, às vezes 6 meses, 1 ano, para que você chegue na faixa preta, né? E, inclusive crianças chegam ali rapidamente. No jiu-jitsu é um pouco diferente. No jiu-jitsu adulto, né, só temos 4 faixas até a faixa preta. Você fala, puxa, rapidinho então, mas não é. Porque você fica pelo menos 2 anos em cada faixa. Nossa. Então vai te levar, vai te colocar em mais ou menos, né? Se você é um atleta
que leva a sério o esporte, focado, mais ou menos 10 anos você chega lá na faixa preta. É tipo Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio e graduação. E em certo sentido, isso é interessante porque quebra mesmo aquela ideia que nós somos tão acostumados, né? Nós ocidentais, tem que ser rápido, tem que ter as marcas para que eu possa ver. Então você leva tempo. E é legal, e a gente sempre foca nisso, né? Aprenda a curtir o seu momento. Então você tá lá na faixa branca, curta a faixa branca, entenda o que você pode aprender aqui. Você vai levar 2 anos aqui, então ela vai fazer parte de você. Daí quando você pega gosto, daí você vai pra frente. Você tem que passar por aquilo. Escolha como você vai fazer isso, com que humor você vai viver isso. Exatamente. E nós vivemos um contexto de cultura tão efervescente, tão pra agora, tão pra ontem, que você tá tão preocupado com o resultado e esquece do processo. Isso em todos os contextos. E aí eu acho interessante a gente também pensar que, por exemplo, os artesãos, entre muitas aspas, eu tô colocando aqui, tá, pessoal? Não são pessoas, assim, com o mesmo valor que um teólogo, por exemplo, tá? Eu não tô falando que vocês não são essenciais. Gente, eu sou péssima com artesanato, tá? Qualquer coisa que precise das minhas mãos, a minha habilidade manual, vai dar ruim. Meu marido já é maravilhoso com isso. Mas eu tô falando que, assim, porque às vezes a gente realmente acha que a gente tem que estar muito bem preparado pra cumprir um papel, né? Então, a gente não dá nem valor ao processo que estamos vivendo, né? Eu tô vivendo, por exemplo, a maternidade do Natan. O Natan hoje está com 8 meses. E eu desejo muito que ele cresça logo e chegue logo aos 5 anos, que é a idade que o Benjamin está. Mas falta ainda 4 anos e 4 meses até ele ter 5 anos. E o que eu vou fazer durante esse período, né? Então, assim, eu tenho que ser grata, estar contente de contentamento vivendo esse processo. E às vezes a gente pensa que eu não posso servir na igreja porque eu não sou estudado. Eu não tenho condições de ir para um seminário, por exemplo. Eu não tenho condições de aprender um instrumento musical. Então eu não vou fazer nada, entendeu? E às vezes não, poxa, eu vou ali servir um café, por exemplo. Eu vou ali ajudar na organização das bíblias no fim do culto. Por exemplo, tô aqui falando coisa simples. Porque assim, talvez as pessoas não estão entendendo minha linha de raciocínio, mas acho que vocês dois estão. Porque às vezes a gente pensa que temos que estar ultra mega power preparados e estudados e termos ali o nosso certificado de que eu sou musicista, eu sou pastor, eu sou professora, então eu posso trabalhar na igreja. Quando não. Um simples artesão, e eu não tô menosprezando a profissão, consegue fazer tão bem quanto qualquer outra pessoa. A questão é que a qualificação ela vem justamente por fazer. Sim, claro, com certeza. Sim. Recentemente eu editei um episódio lá no Eu Livro, que é outro podcast nosso, onde a gente conversou, se você quiser ouvir, o episódio sobre o livro A Escolha do Verão, da Sara Guzella. Logo no início dele, eu coloquei uma música tocada no piano. É a minha sobrinha tocando, a que gravou com a gente. Aquarela, né? Então. E assim, foi uma surpresa pra ela, de presente e tal. Mas assim, ela errou umas notas. Eu tô usando esse exemplo porque foi o que a Carol falou agora há pouco. Você não é um super musicista, não vai tocar na igreja. Ela toca, sei lá quanto tempo, não deu 1 ano, acho que nem isso. Mas o áudio dela foi pro podcast e a mãe dela chorou de ouvir, sabe? E assim, por que você não vai tocar Noite Feliz na igreja com só a linha principal? É o seu jeito de louvar no momento que você tá. Tudo que a gente falou no episódio hoje, sabe? Daqui 10 anos você continuar estudando música, você vai tocar, sei lá, um Bach lá na frente. Alguma coisa muito elaborada. Hoje, se você for tentar fazer isso, talvez você vá passar vergonha, mas tem música que dá, sabe? A evolução ela vai acontecendo conforme você vai trabalhando, produzindo, louvando, fazendo as coisas. A título de curiosidade, quando eu estava aprendendo piano, eu aprendi Noite Feliz, do Cantor Cristão, número 30 do Cantor Cristão, e tocamos por 1 ano nos cultos de oração da igreja. Olha aí. Noite Feliz. Pronto. O culto era à noite? Era. Toda quarta-feira à noite. Noite Feliz, olha aí.
Uma coisa, Tan, que a gente poderia fechar o que a Carol tá falando também, que você falou, vai bem o que acontece em Atos 2, no Pentecostes, quando Pedro e os apóstolos, né, estão pregando ali, e aquela ideia, né, os religiosos olham e falam, ixi, o que eles estão fazendo aqui? São pescadores, esse povo tá tudo bêbado, né? E isso é interessante, né? Fala assim, qual o problema, né, dos pescadores, pessoas simples, e olha como que naquela época, né, não são rabinos, não são religiosos, não são estudiosos da Torá, estão aqui falando com toda essa eloquência, né? Mostrando também a capacitação do Espírito Santo sobre eles, né? E quantas pessoas que evangelizam, assim, que são praticamente analfabetas e evangelizam melhor que quase todo mundo, sabe? Sim. Uhum. Então, é importante notar isso, né? Deus chama a todos e Ele nos capacita. Ele nos guia, nos capacita, principalmente naquilo que não tem a ver com nossa naturalidade, né? O que você faz naturalmente, use o melhor, o que você já tem de habilidade e domina, faça, né? O melhor, né? Salomão, em Eclesiastes, fala sobre isso, né? Tudo que tiver à mão, faça com toda a sua força, com toda a sua capacidade, com todo o seu ser. E você vai descobrir, inclusive, Deus dando dons pra você, te dando situações para que você possa exercer aquilo que não é bom pra você, que você não é a sua expertise, né? E você consegue fazer bem, você fala, como assim? É capacidade de Deus, dom de Deus, cuidado de Deus na sua vida, para que você seja a bênção. Filipenses 2:13 diz, né? Pois Deus é quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Exato. A gente começa o capítulo de hoje falando, eles o construirão conforme o Senhor ordenou. Mas é assim, tudo que a gente faz para Deus, é Ele que coloca isso em nós. Amém. Exatamente. Respeitando as nossas habilidades, respeitando o nosso momento de vida, seja ele você na faixa branca ou na faixa preta. Isso aí. No judô, no jiu-jitsu. É muito bom. É isso aí. Muito bem, então, esse foi o episódio de Êxodo 36. Eu queria lembrar vocês de algumas coisinhas aqui no final, antes da gente se despedir. Nós temos, como vocês já sabem, o Discord, que é um espaço onde a gente pode trocar informações, bater papo ao longo do dia, fazer leituras coletivas, ouvir as gravações ao vivo do podcast do LBC. A gente tem aqui algumas pessoas, agradeço a presença de vocês. É uma honra poder gravar com plateia, né? Achei muito legal ver até os bastidores de toda a bagunça que acontece antes de sair o episódio editadinho, né? Então, se você quiser fazer parte, é de graça. É só acessar bit.ly/leitura coletiva. Fica também o nosso super convite para você se envolver financeiramente com a gente. Deus sabe quanto a gente precisa disso. Você pode fazer isso através do financiamento coletivo recorrente que a gente tem cadastrado lá no Catarse. É só acessar catarse.me/ictus. Todos esses links estão na descrição do episódio aqui. Talvez você se confunda aí para escrever Catarse ou Ictus, tudo bem. Vai na descrição e tem lá. E uma outra forma de vocês abençoarem as nossas vidas é através de doações via Pix mesmo. A gente tem a chave Pix dentro da descrição também. E se você não quer fazer nada disso, mas quer comprar alguma coisa para você, a gente faz tempo que não fala disso, né? Todas as compras que você fizer na Amazon, você pode abençoar a gente com parte do valor da sua compra, sem mudar o preço final de nenhum dos produtos, sejam eles livros ou não, tá? Não tem problema algum. Se você acessar o site da Amazon através do link ictus.com.br/Amazon, você vai ser direcionado para o site da Amazon, só que todas as compras que você fizer, seja de produtos, serviços, assinaturas ou o que for, parte desse valor vai ser comissionado pra gente. Então salva esse link nos seus favoritos aí no seu navegador, ictus.com.br/Amazon, e sempre que você for fazer suas compras, passa por aí. E você vai estar indiretamente já abençoando as nossas vidas, tá bom? Muito obrigado, Carol. Muito obrigado, Edu. Muito obrigado, senhores ouvintes. Espero que vocês não desanimem, porque a gente está muito no finalzinho do livro de Êxodo aí. Faltam pouquíssimos capítulos. E vem com a gente fazer esse passeio panorâmico aí de tudo que foi construído pós-Êxodo, né? Pós saída do Egito, orientado e instruído por Deus aí. Vem passear com a gente aqui de uma maneira contemplativa e realmente aproveitar as escrituras de um jeito que talvez você não esteja tão acostumado. Até semana que vem, então. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal, pela paciência, audiência. Vocês são incríveis. Continuem orando por nós. E a gente se ouve no próximo episódio. Até mais.
Obrigado você que nos ouviu, que nos acompanha. Obrigado, Tam. Obrigado, Carol. E que Deus abençoe cada um aí. E até o nosso próximo encontro, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, para não perder o costume. Um grande abraço.